Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe para mais um desafio do Evangelho no Lar. Quero agradecer ao meu amigo e dirigente de grupo, o Joacir Mendes, que me fez esse desafio. E quero dizer para ele que não foi só um desafio, também foi um novo aprendizado. Então, te agradeço, Joacir. E para darmos início ao nosso Evangelho, nós vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. O nosso evangelho escolhido é do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O item 6, necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Ela não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda, nem com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. De tal modo compreendeu Paulo esta grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, mas como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos,
vem Paulo nos trazer a necessidade da caridade. No mundo de hoje, tão desgastado, né? Da necessidade dessa caridade. Então, da onde vem a palavra caridade, né? Da onde ela provém? Ela vem do termo do latim caritas, que tem origem no vocábulo grego charis, que significa um sentimento de ajuda a alguém, sem busca de qualquer recompensa. Não basta fazer o bem, é necessário fazê-lo sem interesse. Então, esse é o verdadeiro significado da palavra, né? A gente fazer o bem sem querer nada em troca. E o apóstolo Paulo, ele compreendeu tão bem essa palavra em toda a sua extensão, que ele nos diz que a verdadeira caridade, ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, que ela não é arrogante, nem orgulhosa, nem tampouco invejosa ou egoísta, que ela não ostenta e não procura o seu próprio interesse. O Paulo colocou a caridade ainda acima da fé e da esperança. E mais do que isso, a fé e a esperança só se completam através da caridade. Vejam só, meus irmãos, que palavra que nos exprime, né? Imprime todo o sentido da palavra do amor. A caridade é algo que vem além das fronteiras, né? Ela mexe com todo o nosso coração, o coração de cada pessoa. Querendo se fazer a caridade, a gente pode ser rico, pode ser pobre, pode ser negro, pode ser branco, pode ser do Oriente, do Ocidente. Quando se quer fazer a caridade sincera, ela faz transbordar em nós os bons sentimentos. E é isso, meus irmãos, que nos traz lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E eu vos digo que ninguém vivenciou mais essa máxima do que o Cristo Jesus. Ele, em todos os ensinamentos que nos trouxe, a praticou em todos os seus sentidos. De forma que eu vou deixar alguns exemplos da caridade que ele praticou enquanto ele esteve conosco nesse plano terrestre. Vou citar alguns poucos exemplos. Ele foi caridoso quando o cego Bartimeu veio ao seu encontro e lhe disse: Jesus, tenha misericórdia. E imediatamente Jesus o curou, usando da sua misericórdia. Ele foi benevolente quando, em meio àquela multidão que escutava, que o seguia, ele preocupou-se em saciar a fome. Então pediu aos seus discípulos que trouxessem, que dessem a eles o peixe e o pão, e saciou a fome de todos os que estavam lá. Ele não julgou quando a mulher adúltera cometeu pecado. Não foi ele que apontou o dedo. Ele disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Ele teve compaixão quando Jairo
soube que eles tinham atravessado a Galileia, foi ao seu encontro, pedindo para curar a sua filha e levou-o até a sua casa. Chegando na casa de Jairo, Jesus entra e lá no quarto, Jairo e sua esposa, ele cura a menina. E ele nos deu a maior prova de amor que qualquer um pode ter dado pela humanidade. Ele foi pregado na cruz. E lá na cruz, ainda usando de caridade para conosco, ele pede ao Pai que nos perdoe os pecados. Ele diz: Pai, os perdoe. E meus irmãos, ninguém viveu mais essa máxima do que o Cristo. E que possamos nós realmente colocarmos em prática no nosso dia a dia o sentido da verdadeira caridade. A caridade do amor, a caridade do perdão, a caridade da misericórdia, a caridade da bondade, da benevolência. Que possamos nós, meu irmão, compreendermos o verdadeiro sentido da caridade do Cristo, que através das nossas ações, dos nossos atos, a gente possa ajudar da forma que nos for possível, que possamos nós nos tornarmos, através desses gestos, pessoas melhores e que possamos, com palavras gentis, com atos, ações, orações, tornarmos esse nosso mundo verdadeiramente melhor, bom e justo para com todos. Então que sigamos nós o exemplo do Cristo. Que todos os dias, se isso for possível para nós, quando nos retirarmos em oração ou quando chegarmos em casa do nosso serviço, que possamos perguntar a nós mesmos, no final de cada dia, o que fiz hoje de bem? Ou que favor fiz para alguém? Se todo dia nos perguntarmos qual é o bem que podemos fazer, ou de que forma eu posso ajudar alguém, com certeza, meu amor, meus irmãos, a caridade, ela vai ser o nosso caminho e a nossa fortaleza para que consigamos sempre viver os princípios do Cristo. Que assim seja. Muito obrigada. E assim, envoltos na prece que já estamos concentrados, vamos pedir pela magnetização das águas, pedindo que a equipe espiritual coloque nessas águas toda a medicação que cada um de nós necessita. Pedimos também, meus irmãos, pelos idosos que estão nos asilos, pelas crianças no abandono, pedimos pelos doentes, pedimos pelos desempregados que estão aos milhões em todo o planeta. Pedimos, Senhor, pela nossa humanidade, tão necessitada de caridade, de fé e de esperança. E assim, envoltos nessa luz do nosso Mestre Maior, nós terminamos o nosso Evangelho de hoje. Fizemos o encerramento com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, é o poder e é a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade. E quero já aqui deixar o meu desafio para o próximo participante, meu amigo, trabalhador da Casa Espírita, pessoa que eu tenho muito carinho, Roger Mendes. Roger, que Jesus esteja contigo e a espiritualidade te auxilie. Boa noite a todos, obrigado, meus irmãos, e até uma próxima.